Dois temas me chamam a atenção para o noticiário de hoje. A inflação, que bateu recorde nesse mês de janeiro e que, segundo a Miriam Leitão, está disseminada, ou seja, incontrolável, pelo menos nesses primeiros meses. E também temos aqui um artigo do Matheus Leitão dizendo que a esquerda vence a primeira batalha contra a direita nas eleições de 2022. Isso apesar de ter sido oficializado hoje o maior partido do Brasil, que é a União Brasil, que surgiu da união entre o PSL, ex-Bolsonaro, e o antigo DEM. Vamos aqui ao material da Miriam, que, como a gente previa ontem, não é? Será o principal tema da eleição, que é o preço da gasolina que está causando toda essa alta do custo de vida. Então, o que é que ela diz aqui? O IPCA de janeiro mostrou que a inflação está completamente espalhada. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em janeiro. Pior, o item de alimentos teve alta de 1,1% só em janeiro. Outro complicador, o índice que mede a inflação dos mais pobres teve alta maior. O INPC subiu 0,67% contra 0,54% do IPCA. E aí o que diz ela? O pior da inflação é que, quando se olha para frente, o cenário está ficando mais nebuloso, exatamente pelas propostas populistas e bombásticas que estão tramitando no Congresso. Aí ela volta a falar, daquela emenda kamikaze, mas se esquece de dizer que o grande problema está no atrelamento do Brasil, do governo do Brasil, ao reajuste internacional dos preços do petróleo, que podem atingir até 100%, segundo dizem grandes avaliadores de riscos, como a tal da JP Morgan. Mas aí o Matheus me dá alguns argumentos fortes. Por exemplo, ele diz que a esquerda está bem mais avançada na organização dos seus planos do que a direita. Se olharmos o cenário de fevereiro de 2022, pior ano eleitoral do século, segundo o jornalista. O ex-presidente Lula lidera com folga não só as últimas pesquisas de intenção de voto, e ainda assim o petista também organiza aquela que pode ser a maior federação partidária, somando a maior bancada do país, com mais de 100 deputados. E agora a gente vê essa coisa aí da União Brasil, que foi oficializada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aqui diz o Matheus, ele diz que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade a criação da União Brasil, fusão entre PSL e o DEM. Era para ser um momento de comemoração da direita, mas a nova legenda, que soma uma bancada com 81 deputados e 7 senadores, verá uma debandada dos seus parlamentares no mês que vem. Conta-se que é de entre 20 e 25 deputados, a maioria deles que integram o PSL, mas que é bolsonarista. Como todos sabem, a ala bolsonarista do PSL, hoje rachada por Jair Bolsonaro, seguirá o presidente da República para o PL, diminuindo a bancada que poderia enfrentar o PT. Ainda assim, a União Brasil recebeu milhões de reais do fundo partidário, mais do que qualquer sigla. Mas o que adianta dinheiro sem unidade? Pergunta o Matheus. E aí eu me lembro, da situação também ali na Colômbia. A Colômbia será o segundo país mais importante a realizar
eleição, não é? Eu digo o país mais importante da América do Sul, porque a esquerda já venceu no México, Argentina, não é? E agora ameaça também vencer no Brasil. E na Colômbia o quadro se fecha em favor, não é, de Gustavo Petro, que é o ex-guerrilheiro e que está concentrando as atenções e principalmente a aprovação, segundo as últimas pesquisas. Aqui temos o Gustavo Petro num comício lá no interior da Colômbia, não é? Então o Gustavo Petro, apesar de ter a Colômbia nada menos que 9 bases militares dos Estados Unidos e recebe dinheiro, não é, a rodo dos americanos, dos europeus, e ainda se considera membro filiado, ainda que indiretamente, da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E aí a gente não consegue explicar a razão da subida, da ascensão do Gustavo Petro nas pesquisas e que poderá ser também um Lula lá na Colômbia, como a gente vai verificar aqui. O Gustavo Petro está com cerca de 27% das últimas pesquisas. Em segundo lugar, tem o Rodolfo Hernández, que é um candidato já um pouco à antiga, está com 77 anos, é prefeito de Bucaramanga e adota como grande bandeira o combate à corrupção, sendo ele envolvidíssimo em nada menos que 30 processos na Procuradoria-Geral da Colômbia. Em terceiro lugar, vem o voto em branco com 11%. E lá mais embaixo, a senadora Ingrid Bittencourt com 7%. Sérgio Fajardo, 6%. O candidato do partido do Uribe, né, que é o Centro Democrático, Oscar Ivan Zuluaga, está ali patinando com 4%. E por isso dizem que o candidato real do Uribe será esse Rodolfo Hernández. Moral da história, conseguirá a esquerda de Gustavo Petro, não é? Que é um candidato que aí tem demonstrado grande desassombro, sobretudo por causa, não é, dos processos de intimidação que ele sofreu ao longo de toda a sua vida, principalmente da sua família, que ele teve de mandar toda para o exterior. Poderá então vencer essa direita lá, que é muito sinuosa, uma direita poderosíssima, que não tem só o dinheiro, ela tem um paramilitarismo, tem um narcotráfico por trás dela. Eu digo o seguinte, olha, a Venezuela também era um país muito dependente dos Estados Unidos, inclusive porque vendia todo o seu petróleo para os Estados Unidos. E lá estava instalada a CIA, né, e todos os órgãos de segurança dos Estados Unidos, inclusive no comando central lá do Exército de Caracas, que é o famoso Forte Tiuna. No entanto, o Chávez chegou lá abraçando as teses nacionalistas e progressistas e conseguiu ganhar e virar o jogo.